Olá, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre política monetária. Mas, para tratarmos deste assunto, teremos que primeiro definir o que é moeda. Para os economistas, moeda é o conjunto de ativos da economia que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços de outras pessoas. Por exemplo, o dinheiro que você tem em sua carteira, conta corrente ou poupança é moeda, pois você pode usá-lo para comprar algo que necessita, como uma blusa, uma calça, um sapato, veículos, etc. A moeda que temos hoje é resultado de uma longa evolução. No início não existia a moeda propriamente dita, tal qual temos hoje, metal ou papel, pois praticava-se o escambo. Surge então a moeda metálica, momento em que o homem descobre o metal. Logo passou a utilizá-lo para fabricar seus utensílios e armas anteriormente feitos de pedra. Na Idade Média, surgiu o costume de se guardar os valores com ourives, pessoa que negociava objetos de ouro e prata. Este, como garantia, entregava um recibo. Com o tempo, esses recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mão em mão e dando origem à moeda de papel. Daí surge então a moeda papel. A moeda possui funções básicas que são: meio de troca, onde é algo que os compradores dão aos vendedores quando querem comprar bens e serviços. Por exemplo, quando você vai a uma loja de roupas, a loja lhe entrega roupa e você entrega a moeda à loja. Unidade de troca, em que o padrão de medida que as pessoas usam para estabelecer preços e registrar dívidas. Por exemplo, em uma loja que você pode observar uma camisa custando R$ 10 e um hambúrguer R$ 5. Mesmo sendo correto afirmar que uma camisa custa 2 hambúrgueres e que o preço de um hambúrguer é um meio da camisa, os preços nunca são cotados da mesma forma. Reserva de valor. Algo que as pessoas podem usar para transferir poder de compra do presente para o futuro. Exemplificando, quando o vendedor aceita a moeda hoje em troca de um bem e serviço, ele pode ficar com a moeda e tornar-se comprador de outro bem ou serviço em outro momento. Liquidez. A facilidade com o ativo pode ser convertido em meio de troca da economia. Sendo a moeda o meio de troca da economia, ela é o mais líquido dos ativos disponíveis. Como é mensurada a quantidade de moeda? Sendo a moeda o estoque de ativos utilizados para a realização das transações, a quantidade de moeda é a quantidade desses ativos. O ativo mais óbvio a ser incluído na quantidade de moeda é a moeda corrente, que é a soma de papel-moeda e moedas metálicas. Um segundo tipo de ativo utilizado para transações são os depósitos à vista em bancos, os recursos que as pessoas mantêm em sua conta corrente. Pelo fato de ser difícil julgar quais ativos devem ser incluídos no estoque monetário, existem disponíveis várias unidades de medida para a moeda. O C é a moeda corrente. M1 é a moeda corrente mais depósitos à vista e bancos e outros depósitos descontáveis por meio de cheque. M2 é o M1 mais saldos de fundos mútuos no mercado financeiro de varejo, depósitos em contas de poupanças e depósitos de curto prazo. Até aqui falamos de moeda, seu surgimento, funções que possui. Veremos agora a atuação do Banco Central no sistema monetário, iniciando com suas tarefas, onde podemos destacar duas: regular as atividades dos bancos e garantir a saúde do sistema bancário, controlar a quantidade de moeda disponível na economia. As decisões dos formuladores de políticas a respeito da forma de moeda constituem a política monetária. Reserva bancária de 100%. Imagine um mundo sem bancos. Nesse tipo de mundo, toda moeda assume a forma de moeda corrente, e a quantidade de moeda é simplesmente a quantidade de moeda que o público tem em mãos. Agora vamos introduzir os bancos nesse mundo, e vamos supor que os mesmos aceitem depósitos, contudo, não realizem empréstimos. Dessa forma, os bancos proporcionam apenas local para que a população guarde o dinheiro. Esses depósitos que os bancos recebem e não realizam empréstimos são chamados de reservas. Nessa hipótese, todos os depósitos são mantidos como reservas. Os bancos aceitam os depósitos, depositam a moeda como reserva e deixam essa moeda lá até que o depositante venha fazer uma retirada ou emita um cheque para saque de seu saldo bancário. A esse sistema chamamos de reserva bancária de 100%. Como o Banco Central influencia a oferta monetária?
Um modelo de oferta monetária. O modelo tem três variáveis exógenas: a base monetária, que é o número total de unidades monetárias em poder do público sob a forma de moeda corrente e em poder dos bancos sob a forma de reservas. Proporção entre reserva e depósito é a fração de depósitos que o banco mantém sob a forma de reserva. É determinada pelas políticas comerciais emanadas pelos bancos e pelas leis que regulamentam o sistema bancário. Proporção entre moeda corrente e depósitos é a quantidade de moeda corrente que as pessoas retêm como uma fração de seus ativos em depósitos à vista. Vejamos o modelo escolhido que demonstra como a oferta monetária depende da base monetária, da proporção entre reserva e depósitos e da proporção entre moeda corrente e depósitos. Podemos ainda analisar como a política do Banco Central e as escolhas por parte dos bancos e das famílias influenciam a oferta monetária. Vejamos os modelos de oferta monetária e base monetária. A oferta monetária é dada por M igual C mais D, isto é, a soma entre moeda corrente e depósito à vista. Já a base monetária, B igual C mais R, é a soma entre a moeda corrente e reservas bancárias. Dividindo a primeira equação pela segunda, temos M sobre B é igual a C sobre D mais 1 sobre C sobre D mais R sobre D. O fator de proporcionalidade é representado por Mzinho, que é chamado de multiplicador monetário, que pode ser descrito da seguinte forma: M é igual a Mzinho vezes B. Os instrumentos clássicos de política monetária. Emissão de moedas. Emitido pelo Banco Central do Brasil, é a injeção ou retirada de moedas sem lastro com o objetivo de política monetária. Operações de mercado aberto. Compra ou venda de títulos públicos. Reservas compulsórias ou exigidas. A parcela dos depósitos que os bancos não podem reemprestar. Taxa de redesconto. São os juros cobrados ou pagos para eles, variando o total de recursos financeiros disponíveis para o banco. Aqui no Brasil, as taxas de juros interbancárias, como Selic e CDI, fazem o papel da taxa de redesconto. São o instrumento mais usado pelo Bacen para realizar sua política monetária.